Esse é o maior erro que impede você de ficar rico e você faz todo dia. Você acorda todos os dias acreditando que está fazendo o seu melhor para melhorar de vida. Mas existe um erro silencioso, repetido no piloto automático, que está sabotando cada passo rumo à riqueza. E o mais chocante, você comete esse erro justamente porque acha que está fazendo a coisa certa. Neste vídeo, vamos revelar o maior inimigo do seu crescimento financeiro. Não é a falta de dinheiro, não é a crise, não é o salário baixo. É um comportamento escondido, tão comum e tão normalizado que você nem percebe o quanto ele te impede de enriquecer. Prepare-se para entender por que pessoas inteligentes, dedicadas e trabalhadoras passam a vida inteira lutando, enquanto outras, com muito menos recursos, conseguem prosperar. Você vai descobrir como esse erro afeta suas decisões, seus hábitos, suas emoções e até sua identidade financeira. E o mais importante, você vai aprender o que fazer hoje, de forma simples e prática, para eliminar esse padrão e finalmente construir um caminho real rumo à liberdade financeira, mesmo começando com pouco. Se você está cansado de promessas vazias, cansado de tentar e não sair do lugar, e quer uma explicação clara, direta e transformadora sobre o que realmente te impede de ficar rico, este vídeo será o ponto de virada. A verdade pode incomodar, mas ela também liberta. E quando você enxergar isso, nunca mais voltará a cometer esse erro, o erro invisível que você repete sem perceber. Existe algo que você faz todos os dias, mesmo acreditando que está fazendo a coisa certa, e é exatamente isso que está te afastando da riqueza sem que você perceba. É um erro silencioso, automático, tão comum que passa despercebido até pelos mais inteligentes e trabalhadores. Um erro que parece responsabilidade, parece prudência, parece até maturidade. Mas, na verdade, trava sua evolução financeira como uma corrente invisível. E antes que você comece a pensar que isso não se aplica a você, é importante entender que esse erro não é consciente. Ele opera no seu piloto automático, escondido nas suas decisões diárias, nas suas reações emocionais e nos seus hábitos financeiros inconscientes. A verdade é que a maior parte das pessoas não vive tomando decisões financeiras, elas apenas repetem padrões. Elas seguem no modo sobrevivência, acordam, trabalham, pagam contas, resolvem problemas e seguem em frente como se isso fosse suficiente para construir uma vida próspera. E é justamente esse comportamento automático que impede o crescimento. Porque quando você vive reagindo ao dinheiro, em vez de direcioná-lo, você perde o controle. E quando você perde o controle, o dinheiro controla você. O piloto automático pode parecer confortável, mas é exatamente ele que faz uma vida inteira passar sem que nada mude de verdade. E é nesse ponto que você precisa abrir sua mente, mesmo que isso gere desconforto inicial. Porque reconhecer esse erro exige coragem, exige olhar para a própria vida com honestidade, sem tentar justificar, sem procurar culpados externos, sem repetir frases prontas que te mantêm preso. Exige admitir que, apesar de você se esforçar, trabalhar duro e fazer o possível, existe um comportamento que está sabotando sua chance de construir riqueza. E admitir isso não te diminui, te liberta, porque você só corrige aquilo que reconhece. Você só transforma aquilo que entende, você só muda aquilo que identifica. O primeiro passo para qualquer transformação financeira real é enxergar o que está causando o problema. Não adianta aprender sobre investimentos, renda extra, controle financeiro ou liberdade econômica se a raiz do erro continua intacta. Você não muda uma casa pintando as paredes se a estrutura está comprometida. E essa estrutura, no seu caso, é composta de crenças, hábitos e decisões que você repete automaticamente todos os dias. Não porque são boas, mas porque são familiares. E é aqui que entra a solução. Reconhecer o comportamento oculto. Trazer à luz
aquilo que você faz sem questionar. Observar, com frieza e sinceridade, o padrão que vem governando suas escolhas financeiras por anos. Quando você identifica esse padrão, você finalmente ganha poder sobre ele, porque aquilo que é observado pode ser corrigido. Aquilo que é trazido à consciência pode ser transformado. Esse é o ponto de virada que separa quem continua preso no ciclo da sobrevivência de quem constrói, de quem progride, de quem cresce, mesmo começando pequeno. E a justificativa para isso é muito mais profunda do que parece. Você não muda o que não identifica, e enquanto esse erro continuar escondido, operando nos bastidores, você vai continuar tendo a mesma vida financeira, não importa o quanto estude ou trabalhe. O problema não é sua falta de potencial, é a falta de consciência sobre o que te prende. E agora que você está prestes a enxergar isso com clareza, tudo em sua vida financeira vai começar a fazer sentido, inclusive os motivos pelos quais você ainda não avançou. No próximo capítulo, você vai entender como a autossabotagem financeira se forma dentro da sua mente e por que ela cria esse comportamento repetitivo que parece tão natural, mas que te bloqueia completamente. Prepare-se, porque agora você vai enxergar o dinheiro e suas decisões com uma clareza que talvez você nunca tenha tido. O mecanismo mental da autossabotagem financeira. A autossabotagem financeira não é um comportamento consciente. Ela nasce muito antes de você tomar qualquer decisão sobre dinheiro. Ela começa dentro da sua mente, no lugar onde você menos presta atenção. Para entender por que você repete os mesmos erros, porque gasta por impulso, porque não consegue manter disciplina ou porque sempre volta ao ponto de partida, é preciso entender como o seu cérebro opera. E essa é a parte que quase ninguém explica. O cérebro não trabalha para te deixar rico. Ele trabalha para te manter seguro, mesmo que essa segurança esteja te destruindo silenciosamente. O cérebro ama atalhos. Esses atalhos se chamam hábitos. Eles economizam energia, evitam esforço consciente e mantêm a vida previsível. Quando você repete um comportamento várias vezes, o cérebro entende que aquilo é importante para a sua sobrevivência e transforma em programação automática. E aqui está o problema. Se você foi exposto a uma educação financeira fraca, a um ambiente de escassez, a comportamentos impulsivos ou a medos relacionados a dinheiro, o cérebro transformou tudo isso em hábitos. Hábitos que hoje parecem naturais, mas são exatamente o motor da sua pobreza. É assim que nasce o pobre mindset. Um conjunto de padrões mentais que explicam, justificam e repetem escolhas que te mantêm no mesmo nível financeiro. O pobre mindset não tem a ver com quanto você ganha, e sim com como você pensa. Pessoas ricas que perderam tudo e se reergueram não tinham apenas dinheiro, tinham mentalidade. Pessoas que ganham pouco mas crescem, não precisam de sorte, precisam de estrutura interna. Pessoas que ganham muito, mas continuam quebradas, não têm um problema de renda, têm um problema de mente. É o mindset que define o comportamento, e é o comportamento que define o destino. A autossabotagem nasce do fato de que seu cérebro atribui valor imediato ao prazer e ignora o valor futuro da construção financeira. Por isso você compra por impulso, mesmo sabendo que não deveria. Por isso, você adia tarefas financeiras, mesmo sabendo que vai sofrer depois. Por isso, você entra em parcelamentos que comprometem sua liberdade. Por isso, você cria desculpas perfeitas para não investir. É pouco. Não adianta agora. Quando sobrar, eu faço. O cérebro te protege do desconforto emocional, mesmo que isso comprometa sua vida a longo prazo. E a autossabotagem é sofisticada. Ela não chega dizendo, vamos arruinar suas finanças hoje. Ela aparece de forma sutil, racionalizada, convincente. Ela sussurra, só hoje, é só um mimo,
Você merece, depois você compensa, não vai fazer diferença. E você acredita porque parece lógico. O que você não percebe é que essas pequenas concessões repetidas formam um padrão devastador. Um padrão que tira sua estabilidade, te afasta dos investimentos, destrói sua reserva, te faz perder foco e te mantém girando dentro da mesma realidade. Esse mecanismo mental também te sabotou com crenças antigas. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil, que prosperidade é rara, que investir é arriscado, que riqueza é privilégio de poucos. E mesmo que hoje, racionalmente, você saiba que essas frases não fazem sentido, emocionalmente, seu cérebro continua operando baseado nelas. Ele evita crescimento, porque crescimento significa enfrentar aquilo que você aprendeu errado. O cérebro prefere repetir o velho conhecido do que enfrentar o novo desconhecido. Por isso, tanta gente abandona a vida financeira no meio do caminho. Não falta inteligência, falta reprogramação, falta limpar os atalhos errados e instalar hábitos novos. E essa é a parte mais transformadora. Você não precisa lutar contra si mesmo. Você precisa treinar seu cérebro para gostar do que hoje te assusta. Precisa transformar o desconforto em rotina, aos poucos, até que a mentalidade financeira comece a operar a seu favor. Quando isso acontece, a riqueza deixa de ser um desejo e se torna uma consequência natural de como você pensa. Autossabotagem não é preguiça, não é falta de força de vontade, não é incapacidade. É apenas um padrão mental que foi instalado sem que você percebesse. E agora que você está enxergando esse mecanismo com clareza, você já está um passo à frente da maioria das pessoas. Porque quando você entende como a autossabotagem funciona, você começa a desmontá-la. Você começa a perceber quando está sendo enganado por si mesmo. E quando isso acontece, você recupera o poder sobre suas escolhas. No próximo tópico, vamos revelar o principal aliado da autossabotagem, o imediatismo, o maior inimigo da construção de riqueza. Prepare-se para entender por que buscar alívio agora te custa anos de liberdade no futuro. O ciclo do imediatismo, o inimigo número 1 da construção de riqueza. O imediatismo é o maior inimigo silencioso da construção de riqueza, e ele age todos os dias como se fosse seu aliado. Ele chega trazendo conforto, alívio, sensação de recompensa, aquela pequena dose de prazer que faz o cérebro suspirar e dizer, agora sim, você está melhor. Mas o que quase ninguém percebe é que cada vez que você busca esse alívio emocional imediato, você entrega um pedaço do seu futuro em troca de alguns segundos de sensação. O imediatismo é sedutor porque promete uma válvula de escape. Ele é perigoso porque cobra o preço mais caro de todos, sua liberdade financeira. As compras emocionais são o exemplo mais óbvio desse mecanismo. Você não compra porque precisa. Você compra porque algo dentro de você quer fugir de uma tensão, de um cansaço, de uma frustração, de uma sensação de insuficiência. O objeto não é o problema. A sensação é. E enquanto você acreditar que o problema está no produto, não na emoção que te empurra para ele, você continuará repetindo esse ciclo. Você compra para tapar um buraco interno que nunca é preenchido. E quando a sensação passa, sobra a dívida, o arrependimento, o dinheiro que poderia estar construindo algo, mas que foi consumido para aliviar um incômodo momentâneo. A verdade é que o imediatismo não nasce no cartão de crédito. Ele nasce na mente. Ele nasce quando você se acostuma a evitar desconfortos pequenos e por isso cria desconfortos gigantes no futuro. Nasce quando você acredita que merece descanso antes de construir disciplina. Nasce quando você treina seu cérebro a buscar sensações e não resultados. E enquanto essa lógica governar suas decisões financeiras, você continuará estagnado, não importa quanto ganhe. Para quebrar esse ciclo, é necessário identificar seus gatilhos.
Cada pessoa tem os seus e eles são mais profundos do que parecem. Estresse, solidão, cansaço, comparação com a vida dos outros, autoestima baixa, falta de propósito, sensação de injustiça, desejo de compensar aquilo que não teve. Enquanto você não enxergar o que aciona seus impulsos, continuará correndo atrás de pequenas recompensas que drenam sua energia, sua riqueza e sua motivação. E isso não é falta de inteligência, é programação emocional. É a forma como seu cérebro tenta te proteger do desconforto, oferecendo recompensas rápidas. O problema é que essas recompensas não constroem nada. Elas apenas aliviam temporariamente aquilo que você não quer encarar. É por isso que, para mudar de vida, você precisa substituir a recompensa momentânea por estratégia. Precisa trocar impulsos por propósito. Trocar gratificação imediata por clareza do que realmente importa. Trocar agora por amanhã. E isso não significa abrir mão do prazer, mas aprender a escolher prazeres que constroem e não prazeres que te aprisionam. Quando você cria uma nova lógica de ação, você começa a descobrir algo que pouca gente entende. A disciplina gera liberdade. Ela não tira sua vida. Ela devolve sua vida. Ela não tira seu prazer. Ela te oferece prazeres maiores, mais profundos, mais duradouros. A disciplina te dá poder sobre suas escolhas. A impulsividade te tira esse poder. A disciplina te aproxima da riqueza. A impulsividade te afasta dela. A disciplina constrói patrimônio. A impulsividade constrói dívida. E talvez esse seja o ponto mais importante. Você não precisa eliminar o imediatismo da sua vida de um dia para o outro. Você precisa apenas começar a perceber quando ele aparece. O simples fato de identificar o impulso já enfraquece o comportamento automático, porque quando você percebe, você escolhe. E quando você escolhe, você assume o controle. Essa pequena mudança é o início de uma transformação gigantesca. Não é sobre deixar de sentir vontade, é sobre não deixar que a vontade decida seu destino. No próximo tópico, você vai entender por que a ideia de "quando eu ganhar mais, eu mudo" é uma das maiores armadilhas financeiras da atualidade. Prepare-se para quebrar mais um padrão que te mantém preso no ponto de partida. Como o "eu mereço" destrói seu patrimônio todos os dias. O "eu mereço" parece uma frase inocente, quase um abraço emocional depois de um dia difícil. Parece autocuidado, parece recompensa justa, parece até saúde mental. Mas, na verdade, quando usado da forma errada, ele se transforma em uma das armadilhas financeiras mais perigosas que existem. Porque ele cria a ilusão de que gastar dinheiro é um ato de amor próprio, quando, na maior parte das vezes, é apenas uma fuga do desconforto, do vazio, da frustração ou da falta de direção. E é assim que, sem perceber, você destrói seu patrimônio um pequeno pedaço por vez, acreditando que está se fazendo bem. A busca por conforto momentâneo impede você de construir riqueza porque sequestra exatamente o dinheiro que deveria estar criando sua base financeira. Investir com pouco, montar sua reserva de emergência, quitar dívidas, tirar sua mente da sobrevivência e colocar você no comando da sua vida. Mas quando o "eu mereço" assume o controle, ele transforma esses objetivos em algo distante, quase impossível. Porque todo valor que poderia ser usado para a construção vira anestesia emocional. E você nem percebe o quanto isso compromete seu futuro, porque o alívio é imediato, suave, até gostoso. Mas o prejuízo é silencioso, acumulativo e inevitável. Você passa a vida acreditando que merecimento tem a ver com gastar. E enquanto isso soa bonito, é justamente o que destrói seus hábitos financeiros. Porque merecimento real não é consumir o que te conforta agora. Mereço é construir uma vida em que você não precise fugir dos problemas. Mereço é criar estabilidade.
Mereço é ter paz. Mereço é dormir tranquilo. Mereço é olhar para o extrato sem medo. Mereço é saber que aconteça o que acontecer, você tem estrutura. Isso é merecimento de verdade. O resto é só compensação emocional maquiada de autocuidado. E o eu mereço destrói patrimônio porque ele nasce de um descontrole emocional, não de uma decisão racional. Ele entra em ação quando você está cansado, frustrado, sobrecarregado, sem motivação, sentindo-se injustiçado, pressionado, inseguro. O emocional assume o volante e o financeiro paga a conta. E essa mistura cria uma rotina destrutiva. Você gasta para sentir alívio, sente arrependimento, perde dinheiro, cria culpa, aumenta o estresse e, para aliviar, gasta de novo. O ciclo perfeito da pobreza emocional e financeira. O caminho para quebrar esse padrão está em um dos pilares mais ignorados da vida financeira: controle emocional. A disciplina que constrói riqueza não nasce na planilha, ela nasce na mente. Nasce quando você entende que sentir vontade não significa agir. Nasce quando você identifica que a emoção que está te levando a gastar não tem nada a ver com o produto. Nasce quando você percebe que comprar não vai resolver o problema que você está tentando esconder. Nasce quando você entende que cada compra emocional é um atraso no seu progresso, por menor que pareça. E aqui está a verdade mais dura, mas mais libertadora. Você não precisa parar de sentir que merece. Você precisa redirecionar o que isso significa. Porque se existe uma coisa que você realmente merece, é liberdade financeira. E liberdade não nasce de impulsos, nasce de disciplina. Liberdade não nasce de compras, nasce de decisões. Liberdade não nasce do que você faz quando está cansado, nasce do que você escolhe quando está consciente. A disciplina que você evita agora é exatamente a liberdade que você vai implorar lá na frente. E você não precisa viver nesse ciclo. A solução começa quando você redefine merecimento, quando entende que investir mesmo com pouco é um ato de amor próprio, que montar uma reserva de emergência é uma prova de respeito por si mesmo, que quitar dívidas é um gesto de proteção, que dizer não ao impulso é dizer sim ao futuro. Quando você passa a ver construção financeira como autocuidado real, tudo muda. Porque você para de sentir que está perdendo algo ao não gastar. Você passa a sentir que está ganhando algo ao se controlar. Essa é a mudança mental que separa quem continua preso no eu mereço de quem finalmente aprende a construir patrimônio. No próximo tópico, você vai entender como a falácia do quando eu ganhar mais, eu mudo, é uma das maiores mentiras que a mente conta para manter você exatamente onde está. A falácia do quando eu ganhar mais, eu mudo. A falácia do quando eu ganhar mais, eu mudo é um dos maiores auto-enganos financeiros da atualidade. Ela parece lógica, parece sensata, parece até uma promessa honesta que você faz para si mesmo. Afinal, é natural acreditar que com mais dinheiro tudo ficaria mais fácil, que sobraria mais, que você teria mais controle, que finalmente conseguiria organizar sua vida financeira, investir com regularidade, montar uma reserva de emergência e escapar da pobreza. Mas essa é exatamente a armadilha que mantém milhões de pessoas presas no mesmo ciclo por anos: esperar que a vida mude sozinha. Enquanto você espera, o tempo passa, as oportunidades evaporam e a sensação de estagnação se transforma em frustração. A verdade dura, mas libertadora, é que o problema nunca foi a renda. O problema é a falta de controle sobre ela. Porque quem não controla o pouco perde o muito. Quem não organiza R$ 100 não organiza 1000. Quem não domina hábitos simples não domina responsabilidades maiores. E quando você espera ganhar mais para mudar, você está apenas adiando a responsabilidade que deveria assumir agora.
Você está terceirizando sua transformação para um futuro hipotético que talvez nunca chegue. E mesmo que chegue, você não estará preparado para lidar com ele. A vida financeira não melhora com mais dinheiro. Ela melhora com mais consciência, com mais disciplina, com mais educação financeira, com uma mentalidade ajustada à realidade que você vive hoje. Quando você adia sua mudança para o dia em que ganhar mais, está dizendo ao seu cérebro que a responsabilidade não é sua. Está reforçando a ideia de que o problema está fora, não dentro. Está se colocando como vítima das circunstâncias, e isso te torna impotente diante da própria vida. A autorresponsabilidade é o divisor de águas entre quem cresce e quem fica preso. Assumir autorresponsabilidade significa olhar para o próprio comportamento sem desculpas. Significa entender que, se você não muda com pouco, também não vai mudar com muito. Porque o que determina sua prosperidade não é a quantidade que entra, mas a forma como você se comporta com aquilo que entra. Pessoas que ganham pouco e prosperam não esperaram o aumento para agir. Elas começaram com o que tinham. Pessoas que ganham muito e quebram não falharam por falta de renda. Elas falharam por falta de estrutura interna. A lógica é simples. Renda sem gestão é areia escorrendo pelas mãos. Não importa o volume. E é por isso que a solução não está em esperar, mas em agir com o que você já tem. Mesmo que pareça pouco. Mesmo que pareça insuficiente, mesmo que você ache que não vai fazer diferença. A construção financeira não começa no valor, ela começa no hábito, começa em guardar R$ 5 de forma disciplinada, começa em registrar os gastos, começa em eliminar desperdícios invisíveis, começa em olhar para o dinheiro com responsabilidade e não com emoção. Quando você age com o que tem, você envia ao cérebro um novo comando: eu estou no controle. E é exatamente essa mudança interna que abre espaço para que o novo chegue. A justificativa para tudo isso é clara: quem não controla o pouco, perde o muito. É por isso que tantas pessoas recebem um aumento e continuam quebradas. É por isso que quem ganha 3.000, gasta 3.000, e quem ganha 10.000, gasta 10.000. É por isso que muitos acumulam dívidas, mesmo triplicando seus salários. O problema não está no valor, está no comportamento. A renda é combustível. O controle é direção. Sem direção, combustível algum te leva a algum lugar. E aqui está o ponto que muda tudo. A vida melhora para quem melhora primeiro. A renda cresce para quem cresce antes dela. A oportunidade aparece para quem construiu mentalidade e disciplina para recebê-la. A prosperidade chega quando você se prepara para ela. E essa preparação não começa amanhã. Começa agora, com o que você já ganha, com o que você já tem, com a realidade que está vivendo neste exato momento. Mudar hoje é a única forma de estar preparado para o amanhã. No próximo tópico, você vai entender como o ambiente ao seu redor influencia diretamente sua mentalidade, suas escolhas financeiras e até sua capacidade de prosperar, mesmo que você ache que consegue resistir a ele. O golpe silencioso do ambiente tóxico. A maioria das pessoas acredita que seus resultados financeiros vêm apenas do esforço individual, da força de vontade, da inteligência e da disciplina. Mas existe um fator silencioso, poderoso e invisível que molda suas decisões muito antes que você perceba: o ambiente em que você vive. E quando esse ambiente é tóxico, carregado de escassez, medo, pensamentos limitantes e comportamentos destrutivos, você aprende a ser pobre sem nem perceber. O ambiente ensina, condiciona, forma referências e instala padrões que determinam como você pensa, sente e lida com o dinheiro. Ele molda seus limites, suas expectativas e até o quanto você acredita que é capaz de conquistar. A verdade é que ninguém é imune ao ambiente.
Não importa o quanto você tente ser forte ou independente. Você absorve as conversas, as ideias, as crenças, o comportamento das pessoas ao seu redor. Se seu círculo reforça que dinheiro é difícil, que investir é arriscado, que quem enriquece dá sorte, que pobre nasce pobre e morre pobre, seu cérebro registra essas frases como realidade. E quando isso acontece, sua mente começa a operar dentro do limite que o ambiente definiu para você. Esse é o golpe silencioso. Você acha que está pensando com sua própria cabeça, quando na verdade está repetindo a mentalidade de quem te cerca. Ambientes tóxicos não são feitos apenas de pessoas negativas ou destrutivas. Muitas vezes são feitos de pessoas comuns, bem-intencionadas, mas completamente presas em padrões de escassez. Pessoas que se acostumaram a sobreviver, não a crescer. Pessoas que acreditam que trabalhar até morrer é normal. Pessoas que gastam para impressionar ou para aliviar frustrações. Pessoas que não poupam, não investem, não se planejam e te fazem acreditar que isso é vida real. E convivendo com isso todos os dias, você começa a achar que construir riqueza é fantasia e que prosperidade é privilégio dos outros. E aqui vem algo ainda mais profundo. O ambiente redefine suas prioridades sem que você perceba. Ele te convence de que é normal gastar dinheiro em coisas sem importância, mas é exagero investir em você mesmo. Ele te convence de que é normal não ter reserva de emergência, mas é bobagem evitar riscos emocionais. Ele te convence de que é normal viver endividado, mas é utopia sonhar com liberdade financeira. O ambiente te treina a negligenciar o futuro, a focar no agora, a buscar conforto imediato e a se conformar com pouco. E quando isso acontece, suas prioridades deixam de ser suas. Elas passam a ser cópias das prioridades de quem te cerca. É por isso que a transformação pessoal começa muito antes de você ganhar mais dinheiro. Ela começa quando você muda suas referências. Quando você passa a observar quem já alcançou o que você deseja. Quando você começa a se cercar de pessoas que falam de investimentos, planejamento, disciplina, mentalidade de crescimento e responsabilidade sobre o próprio destino. Quando você troca conversas de reclamação por conversas de solução. Quando você deixa de ser influenciado pelo ambiente e começa a influenciar seu próprio ambiente. Mas isso não significa cortar todos ao seu redor. Significa proteger sua mente. Significa filtrar o que você absorve. Significa parar de pedir permissão para prosperar. Significa parar de esperar a aprovação de quem não quer mudar. Significa assumir que, se você quer uma vida que ninguém ao seu redor tem, você vai precisar agir de um jeito que ninguém ao seu redor age. Prioridades mudam quando referências mudam. E referências mudam quando você escolhe conscientemente onde e com quem sua mente vai se alimentar. O toxic environment não destrói sua vida de uma vez. Ele destrói sua visão de futuro. Ele diminui suas ambições. Ele encolhe sua coragem. Ele anestesia sua vontade. Ele faz você acreditar que é assim mesmo. E essa é a frase mais mortal que alguém pode aceitar. O ambiente tóxico não precisa te atacar. Ele só precisa te convencer a parar de tentar. A grande virada chega quando você percebe que não precisa abandonar sua realidade para mudar, mas precisa mudar sua percepção para transformar sua realidade. Quando você escolhe referências que inspiram, quando você se alimenta de conteúdo que expande, quando você coloca sua mente em contato diário com pensamentos de abundância, não importa onde você está, você já está indo em direção a um novo destino. No próximo tópico, você vai entender o hábito oculto que sabota sua vida financeira todos os dias e que, mesmo estando escancarado na sua frente, você ainda ignora. O erro repetido no piloto automático e como desinstalá-lo da sua mente.
Grande parte das suas decisões financeiras não são realmente decisões. São repetições automáticas de padrões que você não escolheu conscientemente. É o piloto automático assumindo o controle da sua vida. Esse sistema interno foi formado ao longo de anos, observando comportamentos, absorvendo frases, reagindo a emoções, sobrevivendo ao ambiente. Ele registra tudo e transforma em hábitos, porque o cérebro prefere economia de energia a esforço consciente. O problema é que hábitos inconscientes carregam velhos significados, velhos medos, velhas crenças. E é isso que define sua vida financeira hoje. Você acredita que está agindo livremente, quando na verdade está apenas repetindo programações. O piloto automático é a estrutura que sustenta comportamentos que você já sabe que te prejudicam, mas continua repetindo. Gastar impulsivamente, evitar olhar extratos, atrasar decisões importantes, começar e parar tentativas de organização, fugir de responsabilidades financeiras, ignorar oportunidades de investir com pouco e aceitar a narrativa de que um dia tudo melhora. Nada disso acontece porque você é fraco ou incapaz. Acontece porque sua mente está operando a partir de comandos antigos, comandos instalados muito antes de você sequer ter consciência deles. Para mudar isso, você precisa entender uma verdade simples e poderosa. Sua mente não é fixa, ela é moldável. E isso é a base da reprogramação mental. Você pode literalmente substituir padrões antigos por novos. Pode desinstalar comportamentos que te sabotam e instalar comportamentos que te aproximam da riqueza. Mas esse processo não é emocional, é estratégico. Não é sobre esperar motivação, é sobre construir repetição. Repetição é o idioma que o cérebro entende. Repetição é o que transforma pensamentos em convicções e convicções em hábitos. E hábitos, quando bem construídos, determinam seu destino. O erro repetido no piloto automático só existe porque você deu a ele um significado. Talvez você aprendeu que gastar é sinônimo de liberdade. Talvez aprendeu que controlar dinheiro é sinal de sofrimento. Talvez aprendeu que investir é arriscado. Talvez aprendeu que não é para você. Esses significados são instalados na mente sem filtro, especialmente na infância e nos primeiros ambientes que você viveu. E quando esses significados permanecem, mesmo na vida adulta, eles comandam suas ações de forma invisível. É por isso que ressignificar é tão poderoso. Ressignificar é reinterpretar aquilo que antes te controlava. É pegar um hábito destrutivo e olhar para ele com consciência. É questionar o que antes era automático. É descobrir que você não precisa repetir o passado. É entender que o comportamento que te sabota não é você, é uma programação. E tudo o que é programado pode ser reprogramado. Quando você ressignifica, você literalmente troca o significado interno que o hábito tinha. E quando o significado muda, o comportamento perde força. E aqui entra o ponto mais transformador. A reprogramação mental não exige perfeição. Ela exige constância. Exige pequenos ajustes aplicados repetidamente, até que a mente comece a entender que o novo padrão é mais seguro que o antigo. Cada vez que você escolhe o comportamento certo, mesmo que pareça desconfortável, você fortalece a nova estrutura interna. Cada vez que você se observa antes de agir, você fraqueja o piloto automático. Cada vez que você questiona um impulso, você abre espaço para uma decisão consciente. E cada vez que você escolhe o caminho que te aproxima da liberdade financeira, ao invés do caminho que te afasta dela, você reforça seu wealth mindset, a mentalidade de quem constrói, cresce e prospera. Mas nada disso acontece se você continuar acreditando que seus hábitos são intocáveis. Eles não são. Eles só parecem fortes
porque foram repetidos muitas vezes, e você pode quebrá-los exatamente da mesma forma, repetindo novas escolhas até que o cérebro entenda que esse é o padrão mais seguro. Esse é o verdadeiro personal development. Usar consciência, intenção e repetição para transformar sua mente em aliada e não em inimiga. Quando o piloto automático deixa de ser destrutivo e passa a operar a seu favor, sua vida financeira muda naturalmente. Não por esforço extra, mas porque seu comportamento passa a trabalhar a seu favor e não contra você. No próximo tópico, você vai descobrir o sistema dos 3 movimentos. Um método simples e poderoso para substituir hábitos ruins por hábitos de riqueza de forma prática, acessível e consistente. Substituindo o erro por um novo hábito de riqueza. O sistema dos 3 movimentos. Se existe uma verdade inegociável sobre transformação financeira, é esta. Você não elimina um hábito ruim simplesmente desejando que ele desapareça. Você substitui. O cérebro não gosta de vazios. Ele precisa de rotinas, caminhos, direções claras. E é exatamente por isso que quando você tenta apenas parar de gastar, parar de adiar, parar de se sabotar, você não consegue sustentar a mudança. Não porque você é fraco, mas porque o hábito antigo continua sendo a opção mais conhecida. Para mudar de vida, você precisa instalar um novo caminho interno, um novo padrão automático. Precisa transformar intenção em prática. E é aqui que entra o sistema dos 3 movimentos: consciência, decisão e ação diária. O primeiro movimento é consciência. Ele parece simples, mas é o ponto de virada. Sem consciência, você age no piloto automático. Sem consciência, você toma decisões financeiras guiadas pela emoção e não pela estratégia. Sem consciência, você repete padrões que te afastam da riqueza, achando que está apenas vivendo a vida. Consciência é o momento em que você percebe o que antes era invisível. É quando você identifica o gatilho que te leva a gastar, o pensamento que te sabota, o comportamento automático que te atrasa. Esse é o instante em que você interrompe a programação antiga. E essa interrupção é poderosa, porque enfraquece o impulso emocional e fortalece a presença mental. Consciência é o que te permite enxergar o erro antes de cometê-lo, e isso muda tudo. O segundo movimento é decisão. Não a decisão fraca, emocional e temporária, mas a decisão estratégica. A decisão que nasce da clareza, não da vontade. Quando você decide com intenção, você escolhe um novo caminho e dá ao seu cérebro uma nova direção. Afinal, um hábito só existe porque foi escolhido milhares de vezes, e você pode escolher outro. Decisão significa escolher qual comportamento substituirá o antigo, qual rumo você vai seguir e qual versão de você mesmo vai assumir daqui para frente. Decisão é assumir responsabilidade total sobre sua vida financeira, sem esperar motivação, sem depender de inspiração, sem fantasiar com milagres. Decisão é compromisso com o futuro, mesmo quando o presente tenta te puxar para trás. É nesse movimento que você define o novo padrão interno que quer instalar. O terceiro movimento é a ação diária, e aqui está a chave da transformação definitiva. Um hábito só muda com repetição. Não adianta entender, não adianta decidir, não adianta acreditar. O que transforma é o que você faz, todos os dias. Ação diária é a prova para o cérebro de que o novo caminho é real, seguro e necessário. Ação diária é quando você aplica sua financial intelligence de forma concreta, anotando gastos, controlando impulsos, investindo com pouco, evitando desperdícios, criando microvitórias repetidas. São essas pequenas ações práticas, esses practical actions, que fazem o cérebro abandonar o hábito antigo e consolidar o novo. E a melhor parte é que elas não precisam ser grandes. Precisam ser consistentes. Ação diária
É o que transforma consciência em rotina, decisão em identidade e sonho em realidade. Um único gesto diário, repetido por semanas, cria uma ponte entre sua vida atual e a vida que você quer construir. Quando você faz algo todos os dias, mesmo que pequeno, você envia ao cérebro uma mensagem clara. Isso é importante. E quando isso acontece, a mente começa a ajustar tudo ao seu redor para sustentar esse novo comportamento. A preguiça diminui, a clareza aumenta, as desculpas perdem força e o novo hábito começa a operar automaticamente. E por que esse sistema funciona tão bem? Porque ele respeita a forma como o cérebro realmente aprende. Ele cria estrutura, não caos. Ele cria constância, não impulsos. Ele cria direção, não confusão. Ele transforma intenção em prática. Ele transforma prática em disciplina. E disciplina é o que constrói riqueza, sempre. Quando você aplica os 3 movimentos, consciência, decisão e ação diária, você desmonta o velho padrão e instala um novo hábito de riqueza. Um hábito que trabalha por você, um hábito que te protege, um hábito que te impulsiona, um hábito que reorganiza sua relação com o dinheiro e coloca você no comando da própria vida financeira. Esse é o início da verdadeira mudança. Não é rápido, não é mágico, mas é definitivo. No próximo tópico, você vai conhecer o Compass Point, a primeira ação simples e imediata que pode mudar completamente sua relação com o dinheiro nas próximas 24 horas. O Compass Point. Como criar em 24 horas a primeira ação que muda tudo. Mudar de vida financeiramente não começa quando você acerta tudo. Começa quando você acerta uma única coisa. Hoje, agora, neste exato momento. E essa é a essência do Compass Point. Um ponto de orientação simples, imediato e viável que redefine a direção da sua vida financeira em menos de 24 horas. Porque o erro mais destrutivo que você comete todos os dias não é gastar demais, não é investir de menos, não é ganhar pouco. É postergar, é acreditar que a mudança começa amanhã, é esperar o momento perfeito e enquanto você espera, sua vida continua exatamente igual. O Compass Point é o antídoto. Ele elimina a espera, ele quebra o padrão, ele cria movimento. O Compass Point funciona porque o cérebro precisa de prova, não de promessa. Você pode assistir 100 vídeos, ler 10 livros, fazer 1000 planos, mas se nada acontecer na prática, sua mente entende que tudo é apenas intenção. E intenção não muda comportamento. Ação muda. Ação cria identidade. Ação instala um novo caminho mental. E é por isso que você precisa de algo simples o suficiente para executar agora e poderoso o suficiente para quebrar o ciclo que te mantém preso. É exatamente isso que vamos construir aqui. A primeira forma de criar seu Compass Point é através de um microinvestimento. Não importa se é R$5, R$2 ou o mínimo possível da plataforma que você usa. O valor não interessa, o hábito interessa. Quando você faz seu primeiro microinvestimento, mesmo que pareça ridículo, você envia ao seu cérebro um comando poderoso. Eu sou alguém que investe. Esse gesto repetido rompe a mentalidade de escassez e instala a mentalidade de construção. Ele te mostra que investir com pouco é possível, que você não precisa esperar sobrar dinheiro, que você não precisa estar preparado para começar. Você só precisa começar. É isso que muda a chave, não o valor, mas o movimento. A segunda forma de criar seu Compass Point é através de uma microeconomia. Escolha uma despesa pequena, recorrente e invisível que você sempre teve e elimine por 24 horas. Não é sobre sofrimento. Não é sobre se privar, é sobre provar para si mesmo que você está no comando e que não depende de impulsos automáticos. Pode ser o café comprado fora, a compra por hábito, o delivery por conveniência, o gasto emocional mascarado de recompensa.
O objetivo é um só: mostrar ao cérebro que você consegue frear o impulso e criar espaço entre vontade e ação. Essa microeconomia, quando repetida, vira dinheiro para quitar dívidas, montar reserva e investir com consistência. Pequenas economias diárias se transformam em grandes mudanças anuais. Essa é a matemática da disciplina. A terceira forma de criar seu Compass Point é através de uma microação contra impulsos. Isso significa que, nas próximas 24 horas, você vai aplicar a regra da pausa. Toda vez que sentir vontade de comprar algo por emoção, espere 10 minutos. Apenas 10. Parece simples demais, mas é extremamente poderoso. O impulso tem vida curta. A maioria das compras emocionais desaparece quando ganha tempo para ser questionada. Esses 10 minutos reorganizam seu sistema emocional, devolvem clareza e devolvem controle. Essa microação, repetida por alguns dias, muda completamente o padrão que antes te levava a gastar para aliviar tensões. Ela quebra a cadeia automática que te mantinha no ciclo da pobreza emocional e financeira. E por que esse sistema funciona? Porque o Compass Point cria prova, não teoria. Ele cria possibilidade, não fantasia. Ele mostra que você não precisa de coragem gigantesca, nem de renda alta, nem de condições perfeitas para mudar. Você precisa apenas de um início, de um gesto que sinalize para você mesmo que a direção mudou. Pequenos movimentos geram grandes transformações porque rompem o que parecia inquebrável, o hábito antigo. A partir desse rompimento inicial, tudo se torna possível. Quitar dívidas, organizar sua vida financeira, investir com pouco, planejar com clareza, reconstruir confiança, definir prioridades e, principalmente, sair da pobreza começando exatamente de onde você está. O Compass Point cria algo que nenhuma teoria consegue criar: impulso interno. Ele acende dentro de você a sensação de possibilidade, e é essa sensação que muda rota, atitude, escolhas e identidade. Quando você faz sua primeira microação, seu cérebro reconhece: o padrão mudou. E quando o padrão muda, você começa a agir como alguém que constrói riqueza, mesmo que sua realidade ainda não tenha mudado. É assim que toda grande transformação começa, com um pequeno movimento que ninguém vê, mas que muda tudo. No próximo tópico, você vai ativar o novo código da riqueza. O fechamento emocional e estratégico que vai consolidar essa mudança e preparar você para sustentar essa nova direção pelos próximos dias, semanas e meses. Ative o novo código da riqueza. A essa altura, você já percebeu algo importante. O erro que te impede de ficar rico nunca foi falta de potencial, falta de inteligência ou falta de sorte. O erro sempre foi um padrão mental que você repetiu sem questionar, porque achava que era normal viver assim. A verdade é que você não nasceu com uma vida financeira limitada. Você aprendeu essa limitação. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Tudo o que é repetido pode ser substituído. Tudo o que é mental pode ser reprogramado. E quando você entende isso, a pobreza deixa de parecer um destino e passa a ser o que sempre foi: um estado temporário, mantido por comportamentos antigos que agora você tem consciência, ferramentas e clareza para mudar. Ativar o novo código da riqueza significa assumir uma nova postura mental diante da vida. Não é sobre se transformar no eu ideal de um dia para o outro. É sobre criar uma nova direção interna, sustentada por atitudes que você pode aplicar hoje. O código novo começa quando você decide parar de negociar com seus impulsos, parar de aceitar desculpas, parar de se apoiar em velhas crenças e parar de esperar condições perfeitas para agir. O código novo começa quando você se permite acreditar que sua vida financeira pode mudar porque você está mudando.
Não existe riqueza sem identidade. E você está construindo uma nova agora. O que te prende não é o tamanho dos seus desafios, mas o tamanho do seu condicionamento. E o que te liberta não é ganhar mais dinheiro, é ganhar mais consciência. A partir do momento em que você enxerga os padrões antigos, eles perdem poder. A partir do momento em que você instala novas escolhas, sua mente abre espaço para novos resultados. E quando você prova a si mesmo, mesmo com uma pequena ação que pode agir de outro jeito, você quebra a narrativa interna que te mantinha preso por anos. Você sai da identidade que sobrevivia e entra na identidade que constrói. Por isso, a proposta agora é simples, direta e transformadora. Aplique o novo código da riqueza por 7 dias. Apenas 7. Não precisa planejar meses, não precisa calcular tudo, não precisa revolucionar sua vida inteira. Só precisa seguir os 3 movimentos que você aprendeu: consciência, decisão e ação diária. Escolha um microinvestimento, uma microeconomia e uma microação contra impulsos. Repita por 7 dias. Observe o que muda dentro de você. Você não precisa acreditar que vai dar certo. Apenas precisa fazer. O resultado será inevitável, porque toda mudança profunda começa com uma mudança pequena, repetida continuamente. Esses 7 dias não vão te deixar rico, mas vão fazer algo muito mais poderoso. Vão provar para você que é possível construir riqueza a partir de um novo comportamento. Vão provar que você consegue agir com disciplina mesmo sem motivação. Vão provar que você está no controle e não seus hábitos antigos. Vão provar que você não é escravo do passado. Esses 7 dias ativam o código. E quando o código é ativado, sua mente passa a operar em um novo nível de clareza, planejamento, inteligência e prioridade. É aqui que a transformação real começa. E agora, eu quero que você faça algo que vai fortalecer ainda mais esse processo. Quero que você participe desta construção comigo e com outras pessoas que também decidiram romper com o velho e começar o novo. Então aqui vai ser o convite final. Se esse vídeo te despertou, te incomodou, te clareou, te chamou para uma nova vida, comente aqui embaixo. Estou ativando o código. Escrever isso não é apenas um gesto, é um compromisso com você mesmo, é um marco psicológico, é um ponto de partida. Depois, compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que está preso nos mesmos padrões que você superou aqui. Talvez essa pessoa esteja só esperando uma virada, e você pode ser a razão pela qual ela desperta. E por último, siga o canal. Aqui você vai encontrar ferramentas, clarezas, estímulos, estruturas e mentalidade para manter esse código ativo todos os dias. A jornada para sair da pobreza e construir riqueza é longa, mas você não precisa caminhar sozinho. E agora que você viu a verdade sobre o erro que te prendia, é impossível voltar para a cegueira de antes. O novo código da riqueza está ativado e o próximo passo é seu.